Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, roteirista de True Crimes. E a convidada do dia é a Dani Amorim. Ela é brasileira e atualmente mora em São Paulo. Dani é formada em jornalismo, MBA em gestão de pessoas e atua como jornalista e escritora. Seja muito bem-vinda, Dani Amorim. Oi, Dani, tudo bem? Tudo jóia, Adriana. Vamos começar a falar sobre True Crimes? Vamos. E para começar, eu queria saber como que você escolhe os casos. Depois a gente vai descobrir como que você chegou até aí, mas primeiro eu quero saber como você escolhe os casos que vai abordar quando você fala sobre True Crimes. Bom, geralmente, ou eu converso direto com a influencer, né, que eu escrevo os roteiros, e ela me passa alguns que ela quer, ou eu olho o que as pessoas, né, que seguem ela, os seguidores, eles estão querendo, e também alguns casos eu que sugiro, dependendo do que eu assisto nos streamings, ou vejo na internet, no YouTube, eu vou decidindo e vou falando com ela. A gente tem muito esse acordo, sabe? Mas geralmente são casos que ou estão na moda, ou tem muita gente falando, ou são casos que o pessoal gosta muito de serial killer, então alguns que ela ainda não falou, eu pesquiso. Também gostam muito de casos que foram solucionados. Então, é mais ou menos assim, não tem muito critério, assim, eu vou por vários meios, né, para encontrar os casos. E Dani, aí no Brasil é chamado de True Crimes, assim como é aqui? É, True Crime. Aqui pegou, não sei também te dizer por que as pessoas despertaram, né, para isso aqui no Brasil. Eu acho que já era uma coisa que aí nos Estados Unidos há muito tempo o pessoal gosta, o pessoal assiste. E aqui faz mais ou menos, acho que uns 10 anos para menos que bombou esse tema, assim, true crime, todo mundo conhece por esse nome, ninguém fala de outra forma, fala em inglês mesmo. Todo mundo quer saber, todo mundo quer entender, todo mundo quer investigar junto. É E incrível. Dani, você começou a falar aí que você faz esse trabalho para um outro alguém, né? Você pode Isso, falar com a gente como que você começou? sim. Eu já seguia essa pessoa, né, essa influencer, há bastante tempo. E eu sempre gostei do canal dela, da forma como ela contava. E aí, no ano passado, ela estava procurando alguém para fazer roteiro. Eu sou jornalista, eu amo escrever, amo contar história e era viciada no canal dela. Então, eu já sabia mais ou menos o jeito como ela contava os casos, né? Mandei meu currículo, mandei um exemplo de uma história. Ela gostou, a gente ajustou algumas coisas durante um mês, mais ou menos, para eu conseguir falar do jeitinho que ela queria. E desde então, eu faço os roteiros dela. Vai fazer 1 ano já. Eu comecei fazendo os roteiros longos do YouTube. E longos que a gente fala é bastante, tá? Os casos dela lá tem mais ou menos entre 30 minutos e já gravei casos de 2 horas para ela. Já gravei, não, né? Já fiz o roteiro de casos que ela grava fala durante 2 horas. Então, é bem longo. E desde o final do ano, desde dezembro, ela começou a me pedir também para fazer roteiro de short do TikTok e para o Instagram, né, para o Reels. Então, aumentou, porque era um canal que eu não tinha muita experiência, né, um jeito diferente de escrever, quando você escreve para TikTok, para Reels. São casos bem curtinhos e casos que estão em evidência, né,
porque no canal dela do YouTube a gente não coloca tantos casos em evidência, assim, às vezes podem ser casos bem antigos, tal, mas para TikTok e para Reels precisei ficar um pouco mais antenada do que está acontecendo no momento. E onde você busca suas fontes, Dani? Ai, em muitos lugares. Os streamings ajudam bastante, então, tem muitos casos hoje em dia que tem documentário, né, em todos eles, Netflix, Prime Video, Apple, na Globo. Eu não tenho HBO, eu não tenho outros, mas ela tem. Tem fontes de livros que ela, como ela é uma influencer que já é bem conceituada, né, no mercado de true crime, ela recebe muitos livros. Então, de editoras, ela recebe muitos livros de escritores de true crime. Então, ela acaba, em alguns casos, principalmente casos brasileiros bem famosos, a gente acaba fazendo uma parceria. Às vezes ela lê o livro e me manda alguns insights e eu coloco no roteiro. Às vezes ela tira foto das páginas e me manda quando eu não li o livro. Internet, Google, me ajuda muito também, mas eu preciso validar, né, sempre. E eu tenho algumas ferramentas de IA hoje em dia que também me dão esse suporte, principalmente na parte de validação, né? Se a informação é correta, se não é. Porque, infelizmente, nessa parte de true crime, o que rola muito, principalmente quando a gente olha em TikTok, Reels, é muita mentira, muita coisa que não é verdade, que foi inventada. Então, eu preciso sempre comprovar, preciso sempre correr atrás para ver se de fato é verdade, né? Hum. E Dani, qual foi o caso mais surpreendente? Tem vários. É. Surpreendentes, difíceis, assim, absurdos. Teve um que eu fiz esses dias que eu tô gostando muito de casos que estão sendo solucionados depois de muitos anos com genealogia, a parte de genealogia genética, né? Então, isso está sendo bem legal. Eu fiz esses dias que foi o primeiro caso de genealogia resolvido. E ele não ficou tão famoso igual o caso do Golden State Killer, que foi o segundo. Esse caso se chama O Camaleão. E é bizarro o que o assassino fez, assim, durante muitos anos ele se passava por várias pessoas nos Estados Unidos, ele se passou por muita gente, então a polícia encontrava quem ele era, mas na verdade ele não era responsabilizado, porque ele tinha outro nome, então nunca achava-se o primeiro nome dele, o nome original. E aí, quando encontraram, por conta da genealogia genética, ele já estava morto fazia tempo, ele cumpriu um crime, ele cumpriu uma pena, né? Mas não pelos crimes todos que ele tinha feito. Então, ele Isso. cumpriu uma pena como se ele fosse uma outra pessoa, morreu Que e não pagou pelo tanto de crime que ele fez, que ele cometeu. Então, esse caso, assim, foi um caso, assim, que me deixou bem chocada. Tem muitos outros, a grande maioria que eu faço é daí, dos Estados Unidos, porque é onde tem mais informação, né? Às vezes, aqui no Brasil, os casos brasileiros não tem tanta informação. A gente não consegue tanto conteúdo, e aí acaba que ficam casos muito rasos e ela não gosta de contar. Ela gosta de contar casos bem grandes. Ela até brinca comigo, ela fala, Dani, quanto mais detalhe, mais eu gosto. Então, esse foi um caso bem, assim, que me deixou chocada. E eu acho que no Brasil, eu imagino que seja muito, o seu material, sua fonte seria muito pelo Netflix, né? Depois que já saiu no Netflix, né? Tem livros, né? Tem escritores aqui que escrevem, sai matéria em jornal, tal, mas às vezes é muita coisa sensacionalista. Às vezes a família não quer que exponha. Como é brasileiro, o pessoal vai muito no canal dela e pede, né? E fala que não quer. Eu fiz um caso, acho que a gente vai até falar sobre isso, sobre a série Tremembé, né? Uhum. Essa série é uma série que ficou muito famosa aqui no Brasil, porque o presídio, a penitenciária em Tremembé,
São duas penitenciárias lá muito famosas, que é a feminina, né, e a penitenciária masculina. E o que os roteiristas da série fizeram? Eles juntaram como se fosse tudo junto num presídio só e fizeram a série Tremembé, que é onde os principais criminosos do Brasil, os mais famosos, né? Eles vão e eles ficam lá. Então tem caso da Suzane von Richthofen, a Elise Matsunaga, um monte está lá, estão lá presos. E aí, quando essa série foi lançada ano passado na Prime Video, foi um boom no Brasil. Todo mundo só falava dessa série. Tiveram livros também, né? Os livros que deram vida à série, né? Que é do Ulysses Campbell. E a Jaqueline, que é a influencer, ela resolveu fazer uma série no canal dela sobre Tremembé. Ela já tinha falado sobre a Suzane, sobre a Elise, sobre vários casos, mas ela falou, quero falar de novo e quero falar sobre os personagens novos que tem na série, que eu nunca falei no meu canal, porque eram personagens curtinhos. Pois bem, fui lá pesquisar. Sobre os famosos, não é difícil, entendeu? Porque todo mundo fala dos assassinos, né, mais conhecidos aqui no Brasil, dos crimes. Mas esses outros foi muito difícil de eu conseguir material. Então, eu usei muito como fonte o livro do Ulisses e a série. E depois que a Jaqueline fez, uma das pessoas foi direto chamar ela, reclamando, falando que ia processar. Então, esse é um dos pontos que aqui no Brasil eu não gosto muito de fazer, sabe? Porque são informações, às vezes, muito sensíveis, e o pessoal não gosta que fale, por mais que você tenha fonte, inclusive ela falou, não, a gente está respaldado, porque a gente tem a fonte, mas, mesmo assim, não é uma coisa que eu gosto, assim, sabe? Eu prefiro fazer os de fora. Ah, e você está falando mais ou menos, né? Mas qual é a resposta do público em relação ao conteúdo? O que eu estou falando é assim: você, a resposta seria mais, procura mais, isso mesmo, aquelas coisas assim, ou seria mais, nossa, que, sabe, assim, mais da pessoa ficar mais chocada do que querendo mais coisas. Não, o pessoal adora. Gente, é impressionante. Eu brinco que ela posta o vídeo em menos de um minuto. Em menos de um minuto já tem mais de 100, 200 comentários o vídeo dela no YouTube. É bizarro, assim, muita gente comentando, muita gente que quer. Ela solta 2 vídeos por semana. Na segunda, ela solta, geralmente na hora do almoço, e depois na quinta-feira ela solta de novo. E as pessoas ficam esperando, para você ter uma ideia. Ela já tem mais de 600 casos contados no canal dela, e mesmo assim as pessoas ficam esperando, as pessoas maratonam, elas brincam que já assistiram 600 e começaram a repetir de novo. Meu Deus. É um negócio, assim, absurdo. E no Brasil, tô falando muito do canal dela, que é um canal que eu já seguia, e é um canal que eu escrevo, né? Mas o que cresceu de canal de true crime no Brasil é impressionante, impressionante. Você bate o olho, assim, tem um monte de gente agora contando as mesmas histórias, e as pessoas vão lá para escutar de diferentes pessoas, sabe? As versões. Ah, deixa eu ver como que a fulana conta, deixa eu ver como que o ciclano conta. Quem sabe tem mais detalhes no outro canal, né? Alguns criticam algumas coisas, e a gente até brinca que é normal, assim. Tem gente que fala, ah, é porque você errou na data de nascimento do fulano. Ah, é porque você errou na forma como você pronunciou esse nome. Mas, enfim, né? Não dá para a gente agradar todo mundo, né? E o caso mais famoso do Brasil seria da Suzane, que ela ainda está aí, né? Eu queria que você contasse um pouco desse caso em específico, para quem não Uhum, conhece, né? O caso dela, e ela uhum, ainda está aí, por aí, né? tá. E aí? Eu não sei se é o mais famoso, mas é um dos mais famosos, com certeza. A Suzane von Richthofen foi acusada de planejar o assassinato dos pais dela, né?
e com a ajuda do namorado, então namorado na época, e do irmão dele. Então ela foi a mentora, ficou provado que ela foi a mentora do assassinato, e os dois foram os executores, né? Foi um caso que chocou muito o Brasil na época, porque ela era de uma classe média alta aqui de São Paulo, então era uma menina que tinha tudo, morava numa mansão, os pais pagavam tudo para ela, faculdade, tinha carro, viajava para o mundo inteiro, e ela começou a se relacionar com o Daniel, né, Cravinhos, e os pais eram contra o relacionamento deles. E começaram a falar para ela terminar, e parece que os dois foram e planejaram que queriam matar eles por conta disso, para viver o amor deles. Na cabeça dos dois, eles iam ficar morando na casa, na mansão, e iam ter a vida que eles queriam. Iam ficar com todo o dinheiro da família e morando lá, dividindo apenas com o irmão dela, que na verdade era um adolescente na época e não sabia de nada, mas que adorava o Daniel, adorava a família do Daniel. Deu tudo errado, né? Porque a polícia percebeu que tinha sido eles e conseguiu provar que tinha sido eles. O irmão do Daniel, o Christian, acabou confessando quando pressionado, confessou o que aconteceu. E aí desenrolou tudo. A polícia começou a descobrir tudo que eles tinham feito. Foi um crime muito bárbaro, o jeito que eles mataram, sabe, os pais dela. Então, tudo isso chamou muito a atenção da mídia, das pessoas, de quem, dos curiosos, né? E esse caso vem desenrolando há muitos anos. Então, quando isso aconteceu, eu lembro que eu estava na faculdade ainda. E eu fiz faculdade do lado de Tremembé. Eu visitei o presídio que ela foi presa, acredita? Como jornalista. Até escrever sobre essa série Tremembé me fez lembrar muito a minha sensação horrível de entrar no presídio, sabe? Para fazer uma matéria jornalística. Foi uma sensação muito ruim. Ela não estava ainda presa quando eu fui 1 ano antes dela ser presa. E ela foi para Tremembé um pouco depois, porque ela tinha esses presos aqui no Brasil que tem risco de morte, né, em outros presídios, eles transferem para Tremembé, que lá é um pouco mais de segurança. E ela cumpriu, porque no Brasil a gente não tem, né, prisão perpétua, então ela cumpriu a pena dela, e ela saiu e continua sendo o assunto, porque ela, primeiro ela foi morar com uma pessoa e todo mundo começou a falar. Depois ela casou com um médico. E aí começaram a falar de novo, porque a ex-mulher do médico não queria deixar ela ficar perto dos filhos ou das filhas, não lembro agora se é filha ou filho. Depois ela engravidou desse médico. Então agora ela tem um filho, um menininho. Então tudo o que ela faz vira notícia, tá? Semana passada, para você ter uma ideia, ela foi com a escola, né, a faculdade dela de Direito, que ela faz Direito, ela foi com eles visitar uma delegacia, parece, e aí virou notícia. O tio dela faleceu há pouco tempo atrás, que era quem tinha ainda dinheiro, né, na família, porque ela perdeu direito à herança dos pais dela, foi tudo por irmão dela, e aparentemente o irmão dela também gastou tudo, enfim. E aí depois que o tio morreu, de causas bem estranhas também, que tá todo mundo investigando, ela deu a entrada falando que ela que seria a inventariante do tio. Então deu outra repercussão, porque começaram a falar: poxa, que conveniente o tio morrer agora, né? Que ela tá fora, que ela tá livre, né? E aí? Então, assim, tudo que ela faz vira notícia. Tem os dois lados, tá? Tem o lado que eu não concordo muito da fama dela, porque, pô, ela planejou a morte dos pais dela. É uma assassina também, entendeu? E agora lançaram um documentário dela na Netflix, que ela fica falando, a gente não deu ibope para ela nesse caso, a gente não assistiu, a gente não fez
nenhum documentário sobre esse sobre essa série que a Netflix fez com ela, porque a gente não concorda, sabe, de dar essa audiência para ela e dar esse dinheiro para ela depois de tudo que ela fez, né? Mas, de fato, é um dos casos mais famosos do Brasil até hoje. Já aconteceu há muito tempo, mais de 20 anos, e continua sendo o caso mais falado. Voltamos após breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E Dani, essas histórias te dão pesadelos? Algumas sim. Eu não digo pesadelo, tá? Mas dificuldade de dormir. Principalmente quando tem criança envolvida, porque eu sou mãe, então mexe muito comigo. Acho que no começo, quando eu comecei a fazer os roteiros para ela, mexia até mais. Nossa, tinham casos assim que era bem difícil. Tinha alguns que eu até mandava para ela e falava para ela, olha, esse aqui vai ser puxado para você falar. Porque tem coisas muito bárbaras, né, que a gente lê, que a gente vê, e quando a gente coloca no papel isso, e começa a ler em voz alta, eu acho que é pior. Eu não faço a parte da gravação, né, eu só escrevo, mas mesmo assim, para eu escrever, eu tenho que assistir muito, eu tenho que ler muito, eu tenho que pesquisar muito, e às vezes eu vejo fotos, eu vejo coisas que eu não queria ter visto. Então, eu não digo pesadelo, mas eu digo insônia. Sabe quando você deita na cama e não consegue dormir? Você fica pensando, pensando, pensando e fala, ai, meu Deus, o que eu faço agora? E todo esse conteúdo que você produz, Dani, fez você mudar algum hábito seu? Aqui no Brasil, a gente já tem um hábito de ficar sempre alerta, né? Olhando ao redor, né? Tipo, quando a gente anda na rua, a gente nunca tá seguro. Mas quando eu estava nos Estados Unidos ano passado, que eu morei aí por um tempo, assistir os vídeos dela me deixou bem mais alerta nos Estados Unidos. Eu ainda não escrevia os textos dela, mas eu já acompanhava o canal. Isso me deixou bem alerta, porque eu já tinha morado fora do Brasil 2 anos, e quando a gente vai para fora, a gente relaxa, porque a gente fala, ai, aqui é mais seguro, aqui não tem tanto ladrão, não tem tanto assalto, estou mais tranquila. E eu acho que por exemplo, quando eu morei no Canadá, eu fui muito displicente em várias situações que hoje em dia eu não seria mais. Entrar em lugares, por exemplo, que sabe quando tá aquela luz piscando, aquele alerta vermelho de tipo, não entra aqui, e eu entrava. Então, nos Estados Unidos, ano passado, eu lembro, eu morei no Texas, morei em Austin, e eu andava muito a pé lá. A gente não comprou carro e a gente fazia muita coisa a pé. E eu lembro de várias vezes, indo para um lugar, bati o olho e falava, nossa, isso aqui é muito cena que eu vi nos roteiros. Deixa eu dar a volta. Deixa eu ir para o outro lado. Aqui não dá, aqui não. E assim, você fica mais alerta. Com várias coisas. Eu estava num ponto de ônibus em Austin, e aí, de repente, tinha um cara do meu lado com uma tornozeleira eletrônica. Eita. Eu nunca tinha visto pessoalmente, assim, uma tornozeleira eletrônica. E aí ele entrou no ônibus e eu já fiquei alerta, né? Porque eu falei, alguma coisa fez, eu não sei o que ele fez, mas alguma coisa ele fez. Então, pelo menos alerta eu vou ficar. E aí fiquei de olho, assim, tipo, falei, vai que faz alguma coisa aqui dentro, né? Mas, assim, aqui no Brasil não tem muito, né? Porque a gente fica alerta o tempo inteiro aqui. Porque aqui, infelizmente, essa parte de assalto, essa parte de criminalidade é bem alta, né? Cara, Dani, e a gente está falando muito de gente que morreu e tal, mas tem os sobreviventes? Você conta histórias Tem, de sobreviventes? tem, e eu adoro contar, adoro.
Adoro contar casos que as vítimas deram uma lição no criminoso, sabe? Que foram muito espertas. Eu não vou lembrar nomes agora, tá? Certinho, mas assim, tem vários casos aí nos Estados Unidos de vítimas, especialmente mulheres, que eu gosto muito também, que assistiam casos de true crime, e aí na hora que elas foram sequestradas, elas fizeram várias coisas para se proteger ou para, mesmo que morressem, a polícia depois encontrasse quem era o assassino. Então, esses casos, para mim, assim, me arrepiam de um nível, porque você- a gente não sabe como que a gente reage, né, numa situação dessa. E são mulheres, às vezes meninas, às vezes crianças, que foram para uma situação de abuso, de sequestro, e conseguiram pensar em o que, que eu vou fazer caso eu morra para a polícia achar o bandido, para ele não fazer isso com outras mulheres, com outras pessoas. Então, isso é incrível, assim, são casos muito fortes, assim, que eu gosto de contar, assim, sabe? Eu gosto quando tem um caso, assim, solucionado. Mas a Jaqueline, ela já cantou mais de 600 casos no canal dela, então é difícil achar. Esses dias eu fiquei procurando, porque tem muita gente do canal dela que pede, fala, por que você não conta de pessoas que conseguiram sobreviver e tal? Infelizmente, a percentual de pessoas que sobreviveram é menor do que o contrário, né? Mas sempre que tem, eu adoro contar. E Dani, tem algum caso que teve assim um plot twist assim, que no final deu essa mudança que tenha te marcado, assim, que você começa a estudar a questão, aí no final não é aquilo que você imaginava? Tem um caso muito triste aí dos Estados Unidos, que teve o plot twist, mas pro lado ruim, infelizmente. É o caso de uma mulher, ela estava em casa, e ela foi sequestrada, e ela estava com, eu não lembro se era um filho ou dois, que já faz tempo que eu contei, mas ficou marcado comigo. E é, eles levaram ela, e ela conseguiu, de alguma forma, fazer um contato com a polícia, e falar onde ela estava. Então, ela falava, e a polícia, quando o assassino ele estava com ela, ele foi andando na estrada, em alguma interestadual dos Estados Unidos, que eu não lembro qual, e ele mudou de cidade. Então, ele estava numa cidade com ela, uma pessoa viu um carro suspeito com uma pessoa no banco, ligou para a polícia para comunicar. Nisso, o marido dela já tinha avisado, porque ele chegou em casa e ele viu que ela não estava em casa e as crianças estavam, ele achou estranho e já tinha avisado a polícia. O pai dela era policial também. Então, sabe quando toda a polícia se movimentou? Só que nisso, o assaltante, o criminoso, ele cruzou e foi para outra cidade. E naquela outra cidade, ninguém sabia ainda do que estava acontecendo. E aí, quando ela consegue um contato, eu não lembro agora como que foi, mas ela foi muito inteligente, porque como o pai dela era policial, eu acho que ele falava muito com ela. Então, ela consegue, em determinado momento, fazer um contato com o 911 e começa a falar coisas que a pessoa que estava no começo não entende, mas depois entende. Só que não teve essa comunicação entre uma cidade e outra. Nossa. E ela morreu. E assim, esse caso me marcou muito, porque sabe quando você começa a escrever e você fala, meu, vai dar certo, deu tudo certo. Porque olha só como ela foi inteligente e uma outra mulher viu, e o marido dela foi rápido, o pai era policial, mobilizou todo mundo, vai dar certo. E no final não deu, por conta disso. Inclusive, depois desses casos, o que acontece muito aí nos Estados Unidos é leis, né? Então, criaram uma lei que agora tem que ter essa comunicação. Teve uma lei também por conta do caso dela de treinamento para as pessoas que atendem as chamadas. Então, foi um caso assim que, mexeu muito comigo, ainda mais por conta de criança, sabe? É. Dela ser mãe.
dela tentar de toda forma proteger as crianças, porque ela protegeu, ela falou para ele levar ela e deixou as crianças lá. Acho que eram dois, era um bebezinho e um maiorzinho. Então ela fala para o maiorzinho ficar dentro do berço junto com o irmãozinho, cuidando, com a irmã, não lembro. Então, assim, mexeu muito, muito comigo. E, assim, dá uma revolta que você fala, caramba, gente, por que que um não falou com o outro, né? É. E Dani, pensando aqui nesse assunto de em relação a sequestro, não é só por dinheiro, né? Eu digo assim, falar com a família, pedir dinheiro, tem outros motivos, né, que você pesquisa aí, você vê. Quais são os outros A motivos? grande maioria dos casos não é dinheiro, viu? A grande maioria dos casos são pessoas doentes mesmo, assassinos mesmo, que querem abusar das mulheres e depois matar. Geralmente são mulheres, geralmente, às vezes casais, né? Mas grande parte mesmo não tem dinheiro, não é isso que importa. Eu acho que é grande parte porque os casos que eu acho que tem dinheiro envolvido, tem solução, né? Então, os casos que eu conto, geralmente não tem solução, não tiveram, foram finais trágicos. Então, o dinheiro não adiantou de nada. Dani, existe algum limite ético assim que você tem que seguir para investigar um caso? Ah, tem vários, né? Por exemplo, tem casos que eu não gosto de sensacionalismo, e que bom que ela também não gosta. Então, casos que eu vejo que são muito sensacionalistas, eu já corto. Ou esse caso da Suzane, por exemplo, que deu documentário no Netflix, nem quis assistir, porque eu já sabia que era ela dando uma versão mentirosa do que ela fez, entendeu? Para quê que a gente vai querer fazer um negócio desse? Eu acho que nesse sentido, sabe? Sensacionalismo é uma coisa que a gente não coloca muito, não coloca mesmo, assim, a gente corta totalmente, porque eu acho que não precisa disso para as pessoas quererem assistir seu conteúdo. Jaqueline, ela já está com o canal dela há muitos anos, é um sucesso e não precisa ser apelativo, entendeu? E o que que você acha assim que fascina tantas pessoas nesse caso? Em True Crime, É. eu acho que todo mundo gosta de ser um pouco investigador, sabia? Então, eu acho que nos casos da Jaqueline, tem várias coisas, tá? O jeito que ela conta, eu acho bem bacana, porque ela conta, ela foca na vítima, ela não foca no assassino, para começo de conversa. Então, são casos que ela vai, a gente pesquisa sobre a infância da pessoa, adolescência, e você acaba se identificando muito, porque a maioria das pessoas são pessoas comuns, igual a gente. Tem casos de artistas que ela conta também e tal, mas a maioria das pessoas são pessoas comuns. Então, isso eu acho que é uma coisa que chama a atenção das pessoas. O jeito que ela conta, sabe? De focar na vítima, de trazer um histórico da vítima, da vida da pessoa. E também parte da investigação, que a parte da investigação é uma delícia de escrever, porque a gente se envolve de um jeito, e a gente acaba sendo um pouco investigador junto com a polícia, sabe? Tipo, às vezes os policiais deixam de fazer alguma coisa e a gente vê lá nos comentários as pessoas revoltadas. Meu, que polícia é essa? Até eu saberia o que fazer. Então tem isso. Eu acho que é um pouco por isso, sabe? Que tem. O pessoal tem esse desejo de saber mais sobre true crime. Não é todo mundo, tá? Mas a grande maioria das pessoas gosta. E Dani, para quem quer ou começar a escrever ou produzir conteúdo mesmo online, qual é a dica que você daria para quem quer começar realmente escrever sobre isso, sobre fazer vídeos sobre isso? Começa, eu acho que é isso. Não tenha medo de escrever. Assiste uma série na Netflix, assiste uma série no Prime Video, em qualquer algum documentário, e coloca no papel o que você viu de um jeito estruturado, né? É um começo. Depois pesquisa, depois veja se tem alguma coisa nova,
porque às vezes o documentário, ele faz só, ele pega só um lado, né? Ou às vezes ele até pega mais de um lado, mas ele não traz dados atuais. Daí pesquisa e coloca, mas eu acho que tem que perder o medo. Quando eu vi lá a mensagem dela perguntando querendo um roteirista, eu nunca tinha feito roteiro disso. Sou jornalista, gosto de escrever, mas eu nunca tinha parado para pensar o que eu faço, né? E aí eu comecei assistindo o documentário e colocando no papel, e falando, acho que tá ficando bom. Vamos lá. E pegando feedback também, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de feedback, então eu mando o roteiro para ela e já pergunto, o que você achou? Alguns que eu tenho muito trabalho, que nem esse último que eu fiz, não foi ao ar ainda. Chama The Bikini Killer. Foi um caso muito confuso, assim, para mim. Eu fiquei 5 dias fazendo esse roteiro, assim, eu já não aguentava mais. E aí eu mandei para ela ontem e escrevi para ela, por favor, leia, releia, para ver se não está confuso, porque para mim foi um caso difícil de fazer. Então pode ser que tenha ficado confuso para as pessoas, né? Para as pessoas verem. Então, eu acho que é estudando mesmo, assim, mas não estudando mesmo de fazendo aula. Eu acho estudando o seu próprio texto, colocando no papel, lendo em voz alta. Às vezes eu leio em voz alta como se eu fosse ela, para ver se está ficando bom. E o legal também que eu achei que você falou aí é evitar o sensacionalismo, né? Evitar Ah, pegar um caso e, né, fazer dele um espetáculo, assim, ao invés de respeitar a vítima em si, né? exatamente, isso mesmo. É. Muito bem, Dani, mais alguma coisa sobre o assunto? Não, acho que para complementar, tem casos famosos, né? Então, esses também dão uma audiência enorme para ela no canal. Então, se alguém quiser fazer aí, quiser começar por um caso famoso de pessoa famosa, tá? Não famosos, criminosos famosos, mas celebridades. Por exemplo, esses dias a gente fez o Michael Jackson e tá sendo um sucesso no canal dela, o do Michael Jackson. Então, são alguns casos também que o pessoal gosta muito, muito, muito que sejam feitas, muito, que eles pedem muito. Faz de fulano, faz de ciclano, que morreu e é suspeita a morte. Às vezes nem foi assassinado, mas, assim, como tem um mistério em volta da morte da pessoa, as pessoas gostam de saber, né? Muito bem, Dani. Muito obrigada pela nossa Obrigada a conversa. você. Tchau. Tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!